Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é meu podcast sobre estatística e dados. E aqui eu trago convidados que falam de suas áreas de expertise no mundo dos dados. Assim, você que gosta da área, que trabalha na área ou está interessado, quer fazer uma transição de carreira, pode se atualizar e saber mais o que está acontecendo nesse mundo tão vasto aí, com tantas ramificações no mundo dos dados. O convidado de hoje é o Gustavo Esteves, que é o Tsubasa da Métricas Boys. Gustavo, seja muito bem-vindo ao Estatisticast e agora com as suas palavras se apresenta aí para o pessoal. Valeu, Fê. Prazer imenso estar aqui com a galera. Prazer imenso estar nesse podcast, como eu te falei, já ouço há um tempo. Foi um prazer aqui estar participando. Agora eu vou me ouvir também nesse momento, né, para poder continuar seguindo aqui, dando play no podcast. Para quem não sabe, né, a Métricas Boas hoje é uma empresa que tem a área de conteúdo, ensino e também a parte de consultoria sobre a área de digital, né, específico. E eu trabalho há algum tempo já no mercado, desde os 16 anos ali. Hoje estou com 35, estou quase 20 anos aí de experiência nesse mercado. E para quem não sabe, Tsubasa é porque eu sou muito fã de um anime, que quem estiver assistindo tá vendo que eu tenho a tatuagem e tudo. E como a empresa é minha, né, filho, eu posso botar o carro que eu quiser. Essa é a vantagem, né? Boa. Então, muito obrigado por ter me chamado aqui para conversar, bater esse papo. Eu trabalho desde os 16 anos com o mercado de analytics ali, desde a época que a gente analisava log em servidor e trabalhei analisando dados de call center. E acho que a gente vai conseguir trocar um pouquinho de ideia para a galera aqui. Mais uma vez, obrigado por ter me convidado, que é uma honra estar aqui nesse podcast. Em breve você vai estar no nosso também. Obrigada. Eu ia falar sobre isso, né? Que aqui você é o entrevistado, mas você tem um podcast aí muito famoso também, Analytics Talks, né? E você já já vai estar lá. Então, você falou que começou aí com 16 anos, né? Muito novinho. Como é que você começou a sua carreira? Como assim, com 16 anos, você começou a trabalhar com dados? Tinham dados? Foi o quê? Que Qual loucura foi é o seu essa, né? papel? Pô, então, quando eu saí do ensino fundamental ali, eu pensei se eu fazia alguma das escolas aqui do Rio de Janeiro que me preparasse para fazer alguma faculdade, passar em provas, né, de faculdades públicas, ou se eu arrumava emprego, né? E até falo isso no meu livro, foi que desde muito novo eu fazia alguma coisa na minha vida para conseguir arrumar um dinheiro extra, porque meus pais não tinham condição de me dar mesada, então eu queria comprar um videogame, queria comprar alguma coisa, eu não tinha dinheiro para isso, eu tinha que arrumar o dinheiro de algum lugar. Então, desde cedo eu comecei a consertar computador, consertar televisão, consertar videogame e outras coisas que não vou dizer aqui, mas comecei a aprender a me virar um pouquinho ali. E eu falei, poxa, não, acho que na realidade eu quero entrar no mercado de trabalho. E na minha visão, era quanto mais cedo eu entrar no mercado de trabalho, mais cedo eu descubro o que eu não quero fazer. Mais cedo eu descubro o que eu quero fazer para quando eu entrar na faculdade, talvez eu não queria ser mais uma das pessoas que fez tal coisa porque achou que ia dar certo e depois se arrependeu e hoje trabalha com outra. E aí eu fui entrar Inclusive, na. esse é um ótimo ponto, porque essa é a sua chance de errar, né? Muita gente tem Exato, medo pô, de tá errar. Eu, louco. desde novinho, eu tinha medo de errar, mas a hora de você testar alguma coisa para ver se funciona ou não é quando você é jovem. Exatamente, pô, porque eu não estou pagando conta, estou na casa dos meus pais, né? Você tem uma segurança por trás ali muito boa. E aí meu pai e mãe apoiaram, falaram assim: vai lá fazer essa escola. Então, eu sou nascido e criado no Lins de Vasconcelos, no subúrbio do Rio de Janeiro, na periferia, e lá tinha uma faculdade técnica que formava profissionais, era muito renovada e é renomada até hoje, que é a Escola Técnica Resende Râmel, e eu fui lá para fazer Escola Técnica de Eletrônica. Porque na minha concepção, eu falei, poxa, eletrônica é uma coisa que eu curto e gosto de fazer, já conserto coisas aqui, e vou lá aprender. Só que quando eu entrei no colégio, eu descobri que, na realidade, aquela carreira era de 4 anos, não três. E eu saía de lá formado em quatro coisas. Então, eu saía lá técnico em eletrônica, eletricidade, computação, lógica e telecom. Eu falei, putz, tá feito, né? Só que o que não me contaram, Fê, é que eu ia ter eletricidade 3, física aplicada 5, matemática 7. Não me falaram essa parte. Essa parte eu não sabia. Talvez se eu soubesse, eu tinha escolhido outra coisa, informática da vida. Mas eu fiz, então, os 4 anos de colégio. No primeiro ano em si, a escola é parceira, né? Era parceira e é ainda de várias empresas. E muita gente da escola ia fazer estágio em empresas grandes. Naquela ocasião, a Americanas, né? A grande Americanas, foi fazer um processo seletivo para contratar as pessoas para trabalharem no Shoptime na Americanas.com, e-commerce. Isso há 20 anos atrás, né? E quem fez o processo seletivo disso era a galera que era estagiária de RH da escola.
Então o processo foi feito só na escola. Foram 7 etapas, se eu não me engano, tá, Fê? Foi uma prova de matemática, uma prova de português, uma prova de inglês, depois uma dinâmica de grupo, depois uma entrevista com o RH, uma entrevista com a diretora e depois uma entrevista com a pessoa que seria quem tocaria a área de fato. E a última etapa, que foi a sétima, foi uma entrevista que seria sábado, 1 hora da tarde, no centro do Rio. Eu falei, nossa, que horário, né? Mas eu vou, tô querendo arrumar um emprego. Cheguei lá, dos 4 que tinham passado por essa vaga, eu fui o único que foi no sábado, 1 hora da tarde. Aí só cheguei lá e o gerente falou assim: você está aprovado porque você quer a última etapa do teste, porque você vai trabalhar de segunda a sábado. Então, se você não vem para uma entrevista sábado, você vai vir para fazer trabalho sábado, né? E eu comecei, então, a trabalhar. Achei, Fê, que ia entrar lá para conserto, que até então era meio nebuloso o que eu ia fazer na Americana, sendo técnico de uma pessoa que está estudando eletrônica. Física aplicada, o que que eu vou de física aplicada aqui? O que que eu vou fazer de computação lógica aqui? O que que eu vou fazer de eletricidade, eletrônica, mecatrônica? Para mim não tinha nenhuma correlação. Então, eu, na minha visão, acreditei, porque a maioria das pessoas estagiárias que trabalhavam lá eram de administração, RH, né? Eu falei, acho que eu vou chegar lá e vou consertar produto. Então, você é a pessoa que conserta os produtos lá para eles venderem produtos remanufaturados. Então, eu achei que ia entrar lá consertando teclado e mouse. Primeiro dia de trabalho, um sábado, inclusive, de 3 da tarde às 8 da noite. Eu cheguei lá, o pessoal falou: olha, isso aqui é a área chamada REC-V, Recuperação de Vendas. A gente tem uma meta, olha só que bizarro, há 20 anos atrás, a Americanas tinha uma meta de recuperar 1,5 milhão de reais por mês. Só para a gente ter noção da grandiosidade do negócio. E aí, isso aqui é a área de REC-V, você vai ser estagiário daqui, e a sua função é. Ó, a primeira função é interessante você ver como é que o mundo era, tá, Fê? Uma das minhas primeiras funções era mandar o boleto para os clientes. Então, a pessoa que queria comprar por boleto, eu mandava por e-mail para ela com as instruções de pagamento e como ela imprimia isso. Só para você ter noção de como é que era o negócio muito louco. A segunda função era fazer um negócio chamado POS. Então, quando a pessoa queria comprar em 2 cartões, ou a pessoa queria dividir isso em 3 cartões e tal, a gente tinha que anotar qual era a ordem do pedido, anotar em qual cartão a pessoa queria passar. E aí, Fê, vamos falar de segurança de dados aqui? Eu tinha acesso. Ó, olha aí, eu tinha acesso ao número do cartão da pessoa, código de segurança, vencimento, e eu, de fato, estagiário, pegava a maquininha que eu botava R$ 1.200. Aí dava Enter, 10 vezes, dava Enter. Aí eu digitava o número do cartão, digitava a bandeira, digitava o código de segurança, dava Enter, saía realmente uma bombininha assim com o valor, eu tirava, eu escaneava aquele valor e mandava por e-mail da pessoa. Naquela época era assim, né? Não tinha. Não tinha. Você quer dividir em 2 cartões? Não tinha adquirente nos sites que fazia esse split aqui, né? Você tinha que, de fato, fazer isso na mão. E minha terceira função era analisar as vendas e ligações da galera, para entender por que que alguém comprava rápido, por que que alguém comprava mais demorado, por que que um produto era vendido rápido, por que um produto era vendido demorado. Então, eu recebia planilhas de Excel e também acesso a uma ferramenta na qual eu analisava o tempo que a Fê levou para vender um AirPod para alguém. E se a Fê levava 5 minutos para vender o AirPod e a média da galera era vender em 20, eu tinha que ouvir a ligação da Fê para entender o que que você fez. Você é um fenômeno. Você vendeu em 5, as pessoas venderam em 20. Então eu analisava isso, pegava essas informações e meio que compilava num guia de vendas sua, mandava isso para o time de qualidade, o time de qualidade analisava a sua ligação de novo, analisava o meu guia, montava em cima disso um treinamento para todo mundo passar a vender aquele produto em 5 minutos. Então, meu primeiro contato já foi aí. E uma dessas ligações que eu fui vendo ali, trabalhando com esses dados quanti-quali aqui, vamos dizer, eu entendi que um dos grandes problemas que nós tínhamos era o problema do nome da rua, né? Você pega aqui no Brasil, tem ruas que você não sabe como é que escreve em alguns momentos, né? Imagina que, sei lá, alguém quer homenagear o Arnold aqui no Brasil e bota o nome da rua de Rua Schwarzenegger. Você vai demorar 5 minutos para poder falar Schwarzenegger. Hoje, nem tanto, porque a gente bota o CEP lá e automaticamente pega a rua. Mas naquela época não tinha esse negócio de pegar o CEP. E aí eu não estou dizendo que eu dei a ideia, mas na reunião a gente, pensando nesse problema, eu falei, pô, tem que ter alguma forma de agilizar isso. Tem que ter, não é possível que não tenha. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. Na época, um dev lá, se eu não me engano, foi o Wanderson, deixar o nome dele aqui, se não foi, depois ele disse se não foi ele. Ele falou assim, cara, toda rua tem CEP. E se a gente pedir o CEP e fizer uma requisição no banco do governo? E todo mundo, pô, banco do governo, acho que o governo, porra, 20 anos atrás, 2004, ali vai ter banco para fazer requisição? Aí ele falou, ah, então eu baixo tudo isso e crio o nosso banco. E a gente vai requisição no nosso próprio banco. Eu vou demorar um tempo e assim, sucessivamente, a gente criou uma implementação lá, que era botar o CEP da rua.
ou a maioria das pessoas sabe, e automaticamente os números da rua vinham, o nome da rua vinha, a gente só botava número e complemento. E aí dali a gente ganhou uma agilidade absurda nas vendas, porque pensa que no Shoptime, ligação, Americanas, ligação na época, a Fernanda não está pagando nada por isso, né? Quem está pagando é o Shoptime Americanas. Então aquela métricazinha de CAC, custo de aquisição do seu consumidor, cada minuto que você demorava, o nosso CAC era mais alto, né? Então, quanto menos tempo você demorava na ligação, menor ficava o seu custo ali com a gente, né? E aí, na época, botaram o CEP e eu trabalhei um ano lá, foi uma escola absurda para mim. Eu amo até hoje a minha experiência de lá, porque de lá para cá eu nunca trabalhei com outra coisa. Depois eu fui trabalhar num lugar para. Eu fiz faculdade de publicidade depois e tinha que fazer horas de estágio, não aceitava as minhas horas de estágio da escola. Aí fui fazer hora de estágio gerenciando comunidade do extinto Orkut, comunidades de GPS, do GPS que eu trabalhava, e eu fazia guia desses GPS, eu cuidava do blog do GPS, então eu analisava os dados do blog também de acesso que a gente tinha, então já meio que unia estratégias de marketing de SEO ali, com também as análises do Google Analytics, pensando nas paradas, a gente chegou a ser a maior comunidade do mundo sobre GPS, e a gente chegou a ter eu pegava as dúvidas das pessoas e transformava isso em guia para poder ter. Foi uma coisa de louco. E aí depois trabalhei no comprafácil.com por 3 anos e meio, que foi um e-commerce bem forte aqui do Grupo Hermes no Brasil. Depois trabalhei para a Líder Magazine, também muito forte aqui no Rio de Janeiro. Para quem é carioca, só é Natal quando já é Natal na Líder, né? Você sabe bem disso. Mas isso é só no Rio de Janeiro, gente. Achei que fosse no Brasil Só todo. a Líder era só no Rio de Janeiro, só é Natal pro carioca quando já é Natal na Líder. Com certeza. Que é E aí, provavelmente em outubro, né? é, já em outubro, né? Aí depois eu fui trabalhar numa agência de marketing, como gerente de marketing para a parte de analytics, de fato. Então, todos os e-commerces da empresa tinham que ter analytics implementado e tudo mais. Foi nessa época até que eu tirei minha certificação, que na ocasião custava US$ 50 e era discursiva em inglês. Hoje é de graça e todo mundo consegue fazer. E depois eu montei a Métricas, que já vão fazer aí 10 anos que a Métricas surgiu, como um blog, na realidade, para falar daquilo que eu achava que era interessante, que tinha pouca gente falando, tinha muito conteúdo gringo falando sobre isso, aí nos Estados Unidos, na Europa, mas não tinha no Brasil. E eu comecei a escrever com o meu jeito de falar, com o jeito do Luciano, meu sócio, de falar, e esse blog acabou ganhando tração, se tornou uma consultoria. Hoje, a Métricas tem 10 anos aí, ela já atendeu com muito orgulho mais de 3 mil projetos na área de Digital Analytics, tem o nosso blog, tem o nosso podcast, muito fomento de conteúdo gratuito para o mundo, mas também temos o nosso evento, que é o Analytics Summit, temos também nossa plataforma de ensino e cursos aí para auxiliar o nosso mercado Brazuca sobre isso. E a última empreitada foi no final do ano passado, que eu lancei o livro Menos Achismo Mais Dados para tentar ajudar ainda mais o nosso mercado aqui Brazuca a não ficar com esse complexo de vira-lata. Ai, com certeza. Muito legal a sua história, porque você teve um certo, digamos, introdução, né, um aprendizado ali numa empresa, né? Não tinha curso que te ensinava aquilo, né, na época. E aí você teve, né, ali venda, tal, você com certeza ganhou bastante conhecimento e habilidades. E aí depois foi meio que um se vira, né? Como você, né, gerenciava a comunidade de Orkut, não tinha Pô, não curso que tinha? Tá ensinava isso. maluco? Para Isso quem aí é era muito jovem, doido. Orkut é uma. Vamos ensinar, né? É porque você é um senhor de idade assim como eu sou. É. Então, era uma plataforma, rede social muito famosa, muito querida. Quem não sente falta do Orkut aí? E aí estava crescendo muito e o Facebook comprou. E porque era uma Comprou. comunidade com foco no Brasil, o pessoal de fora não É, conhecia muito. E o não Facebook usava muito, não. expandido, eles compraram para matar mesmo. E aí mataram. E, ó, Fê, na época, para analisar as comunidades do Orkut, não tinha software nenhum, não, tá? Era na mão ali, compilando na mão no Excel para poder gerar algum tipo de dado e gráfico e relatório. Nossa, foi de maluco. História boa. Ação. Mas e aí, dado tudo isso que você falou, né? Com certeza você tem muitas histórias boas. Qual foi o maior aprendizado que você já teve, que você teve nessa sua trajetória? Olha, Fê, eu digo até que quando a gente fala do mercado de dados, eu me sinto um pouco outlier, sabe? Eu não sou uma pessoa que fez uma ciência da computação, eu não sou uma pessoa que fez a parte técnica do negócio. Eu sou uma pessoa que fez publicidade, mas que tem essa veia técnica pelo colégio, que fez um ensino médio profissionalizante ali. Tive computação lógica, tive muita informática ali em cima disso. Mas depois eu fui mais para uma área de publicidade. Então eu me sinto um pouco outlier no mercado. E, na minha visão,
eu sempre tive que eu precisava, e eu vejo que essa visão é uma visão muito da área técnica da tecnologia, que quanto mais certificações eu tivesse em ferramentas e mais linguagens de programação e mais ferramentas eu pudesse saber para falar, melhor eu seria como profissional. Isso é uma visão que eu tive durante a minha vida inteira. Mas depois, com o tempo e nas experiências de trabalho e 10 anos dedicado a métricas boss, eu entendo que o meu maior aprendizado, talvez o que mais me surpreendeu, é que a ferramenta é meio, né? Não é início nem fim de processo. Então, se eu não souber engenharia de requisitos, se eu não souber transformar dados em informação, informação em insight, insight em ação, ação em resultado, resultado em aprendizado, se eu não tiver essas habilidades que muita gente chamava, na minha opinião, erroneamente de soft skill, e na minha opinião ela é muito mais hard do que soft. As hard skills que chamam são para mim habilidades técnicas, e as soft skills para mim são people skills. Eu entendi que o meu maior aprendizado era que a ferramenta ela é meio no início nem fim do processo. Eu tenho que aprender. É igual falar, né? É igual usar carro, é igual usar computador. A gente tem que aprender. É o meio pelo qual a gente vai fazer algo. Mas não é início nem fim do processo. Então, se eu não souber o que eu quero fazer com aquilo, se eu não souber o que eu vou fazer depois com aquilo, não adianta de nada. Então, foi um aprendizado que eu tomei na minha lata, assim, quando eu estava ainda como gerente até da agência e antes como coordenador do e-commerce, que era, eu sabia muito sobre ferramentas, mas alguém tinha que me falar o que eu tinha que fazer nela, né? Então, beleza, a ferramenta está ali, eu consegui fazer o dado ser coletado, eu consegui fazer o dado estar com qualidade, mas tá bom. Ou seja, se ninguém falasse que relatório eu tinha que tirar, se ninguém falasse a pergunta por trás, o contexto de saber explicar isso para os outros, se eu não soubesse isso, eu estava ferrado. Então, o que adianta eu, na minha visão, eu saber muito da ferramenta, eu ter muito dado, se eu não conseguir transformar aquele dado em informação, aquela informação em insight, e pior que isso, se depois que eu transformasse aquela informação em insight, eu não soubesse explicar para as pessoas por que aquilo era relevante para que elas tomassem a decisão baseada naquilo. Então, esse foi um aprendizado que eu tomei numa reunião, inclusive, com o diretor, na época da líder, o Rangel, que eu falei para ele que a gente tinha coletado vários dados de uma pesquisa que a gente havia feito e que a melhor decisão era aquela. Aí ele, por quê? Eu falei, porque está baseado em dados. Aí ele, mas por que que essa é a melhor decisão? Eu falei, é porque o dado diz. Ele, mas por quê? Eu falei, eu entendi. Ele não, assim, o dado não diz porra nenhuma, né? O Gustavo é que entendeu aquilo sobre o dado. Agora, por que que o Gustavo entende que aquilo é relevante para que todo mundo aqui fale, certo, Gustavo? Vamos tomar essa decisão? Isso eu não estou sabendo fazer, então eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso entender melhor da minha audiência para saber como eu falo com as pessoas. Eu preciso entender melhor sobre oratória e saber como eu falo com as pessoas para que as pessoas me entendam. E eu preciso muito bem entender sobre como eu melhoro as visualizações dos meus gráficos aqui, para que as pessoas com a visualização, o storytelling correto, a oratória elas entendam muito bem aquilo que eu estou passando. Então, o maior aprendizado da minha vida é que, mesmo que a gente tome as decisões com menos achismo, mais dados, você tem que saber explicar isso. Senão, você tem que entender o teu local aqui dentro dessa área de dados. Vai ser um local, talvez, ficar mais na parte de criação da informação, criação do dado, coleta do dado e qualidade dele, um processo mais de data quality ali. Mas se você quiser ir para outro lado, que é saber transformar esses dados em decisão, e saber tomar decisões com isso, e fazer as pessoas convencer ou vender que aquilo é a melhor decisão, você tem que ter habilidades de pessoas, né? Habilidades não técnicas, habilidades mais sociais que muitas vezes na área de tecnologia falam para a gente que é só a gente botar um fone, abrir chamada e vamos embora. E eu entendo que isso não é verdade, ainda mais no mercado que a gente está vendo hoje, onde eu às vezes posso ter uma dúvida sobre uma query que eu quero e eu jogo numa ferramenta que é uma inteligência artificial, vai me falar se aquela query está certa ou errada. Com o conhecimento que eu tenho, eu sei que ela está falando certo ou errado, eu consigo usar isso. Então, eu acredito que o mundo vai ser maior na minha visão aqui desse aprendizado, maior para quem consegue não só usar a ferramenta, mas é usar a ferramenta em prol do quê? Não só por dizer que está usando. Para mim, esse foi o maior aprendizado que eu tive na minha carreira e tento vendê-lo para as pessoas há 10 anos aí. É, porque isso é uma coisa que realmente falta, né? Eu acho que hoje as pessoas estão tendo mais consciência disso, mas ainda tem essa questão, né? Porque eu acho que essas áreas técnicas, né, um estudo de ciência de dados, um estudo de computação, já são tipos de áreas que atraem pessoas que talvez sejam mais racionais, com é, menos
habilidades sociais, talvez, né? Uhum. E, gente, por favor, não seja literal. Não, não, mas existe uma tendência, podemos falar, né? A Sim, sim. pessoa que ela é totalmente racional, introspectiva, ela tem uma menor chance de fazer uma faculdade de comunicação. Aí vamos falar de probabilidade. Enquanto talvez a pessoa mais racional ela tem uma maior chance de fazer Perfeito. um curso mais técnico mesmo, né? E aí ela não sabe que ela tem que desenvolver. E hoje em dia não existe não falar com pessoas, porque por mais que você queira um trabalho, né? Ah, não, mas eu não quero falar com ninguém, gente. Mas então não tem Não trabalho para tem você como. fazer. Porque qualquer trabalho que você faça, você vende o seu trabalho, o seu serviço, a sua expertise para alguém. Você Sim. tem que falar com alguém. E aí, Gustavo, você falou que esse foi o maior aprendizado, né? Você teve que desenvolver essas habilidades. E como é que você fez? O que que você falaria para a gente, assim? O que que pode ser feito? Legal, Fê. Eu ia falar só um complemento do que você trouxe, porque Uhum. eu entrei na escola técnica por ser essa pessoa, tá? Eu não me achava comunicativo, eu nunca me vi como comunicólogo, eu nunca me vi host do podcast, nunca me vi professor, eu nunca me vi uma pessoa que está falando num palco, nunca me vi assim, tá? Eu era aquela pessoa que se eu tô no ambiente onde eu conheço as pessoas, putz, eu sou o cara que todo mundo fala, ó, Gustavo, brincalhão. Se eu tô no ambiente e eu não conheço ninguém, até hoje, eu fico quieto na minha até eu conhecer as pessoas. Mas a faculdade, a escola técnica, ela me preparou muito para isso, porque eu tinha como prova final, Fê, minha última prova do semestre, não era prova, era um trabalho que eu tinha que fazer e a gente tinha que apresentar esse trabalho. Então não adiantava, por exemplo, o Gustavo ser aquele aluno que só botou o nome, porque a gente tinha escala de apresentação de 3 dias. Então, por exemplo, eu montei no primeiro ano do colégio, junto com os meus amigos, um sensor de atolamento para carros que não eram 4 rodas. Então, a gente botou um sensor de luminosidade chamado LDR na época lá, e se você estivesse andando com o seu carro e estivesse próximo de atolar, o LDR disparava, para que você, na hora, pudesse saber que você ia atolar se seu carro entrasse ali. Pô, beleza, Gustavo, o que que você fez nessa parte? Eu tive a ideia. Meus amigos de eletrônica executaram. Eu fui a pessoa que nos 3 dias tinha que vender. E na hora, você tem que vender para pessoas que você não conhece e que podem ser os avaliadores do teu trabalho para te dar nota. E o colégio levava isso, essa competitividade, inclusive, tão acirrada que tinha premiação dos 3 primeiros colocados daquela sessão. Então, por exemplo, eu estava no primeiro ano de eletrônica e eu concorria com as pessoas que estavam no terceiro e quarto ano porque era o primeiro, segundo, terceiro melhores projetos de eletrônica. Então, eu tinha que saber falar. E a escola me preparou muito para isso. Então, acho que a primeira coisa, respondendo a sua pergunta, a escola me preparou para isso com esses trabalhos ali que eu tive que fazer durante 4 anos. Então, eu montei sensores de atolamento, a gente montou um sensor de estacionamento antes dos shoppings terem esses negocinhos aqui. A gente tinha lá um sensor de estacionamento. A gente desenvolveu para pessoas que tinham casa de praia aqui no Rio de Janeiro um SMS que você enviava para sua caixa d'água para ela começar a encher, para quando você chegasse na casa, a caixa d'água tá cheia. Como é que você explica isso para os outros, né? A gente desenvolveu uma ferramentinha que até hoje eu acho a ideia genial, que é uma ferramentinha que você botava na sua geladeira, no seu fogão, no seu micro-ondas, e ela convertia o watts em valor. Então você saberia quanto você ia pagar por ter usado aquele produto durante aquele tempo. Só que você tinha que vender isso para o consumidor final, né? Que era uma pessoa que não sabia técnica. Então isso me ajudou muito. E as outras duas coisas que me ajudaram a ter essa habilidade talvez mais social ali, além da escola, foi a faculdade de publicidade, porque eu acho que quase todo mundo que fez publicidade entende que você tem que aprender a escrever. Eu vim da escola que eu falei para você que eu fiz matemática 7 para uma faculdade que eu fiz português 5, né? Então eu tive que saber falar e escrever muito bem na faculdade de publicidade, e a faculdade de publicidade, em vários critérios, você não tem prova, você tem trabalho. E é um trabalho em conjunto que você tem que apresentar no final para as pessoas. Então, eu tive diversos trabalhos na faculdade que era você tem que criar uma linha de produto para a marca tal que seja um produto que ela não tenha, e você tem que falar qual é o público, o nome do produto, não sei o quê. Você tem que contar tudo isso no final. Não é apresentar para a professora, você vai apresentar para a banca, que vai te dar a nota do teu trabalho. Então, isso também me preparou muito. Fora isso, foi estudar, né, Fê? Eu tinha uma professora na faculdade que muita gente fala sobre você sentar a bunda na cadeira e estudar. E ela usava o TBC. Qualquer coisa que a gente falava, professor, onde é que eu vou achar isso? Ela, TBC, meu filho. Patrícia Bonfim, que Deus a tenha até. Eu falava, o que que é TBC, professora? Ela, tira a bunda da cadeira. Vai falar com as pessoas. Enquanto você não fala com as pessoas, você não vai saber isso. Então, tira a bunda da cadeira, TBC. Vai para a biblioteca, pega um livro, vai ler o livro que fala sobre isso.
tira a bunda da cadeira, vai fazer um curso por fora, tira a bunda da cadeira, vai para uma palestra. Então sai de casa, vai viver o mundo também. Então eu tive que estudar muito, assim, até ano passado, quando a gente montou nosso evento, o Analytics Summit, que foi o primeiro evento presencial, de fato, né? A gente tinha duas edições online. Eu falei, ó, eu quero ser o host do evento. Eu não quero palestrar, eu quero ser o host, eu quero apresentar, eu quero entreter as pessoas. Aí eu fui e contratei o Nélio Xavier, que é um grande amigo meu, que é professor de oratória, e ele fez uma sabatina comigo, com os líderes aqui da empresa, mas comigo um pouco mais tempo. Eu fiz 6 meses de curso de oratória com ele para que eu pudesse me sentir preparado a estar ali no palco e saber me movimentar, saber falar, usar muito bem meu tom de voz, não travar. Então, antes da gente entrar aqui, eu fiz técnicas para que eu não travasse, não gaguejasse, coisas que eu aprendi e me adaptei. Então, além de eu ler muito sobre isso, eu fui atrás de um curso para me especializar sobre isso e coloquei em prática, não é só fazer o curso, né? Então, eu li, coloquei em prática essas habilidades que, na minha opinião, são people, não soft, não. Eu tive que estudar para aplicar, mas não só estudar por estudar, né? Fê? Você é professor e sabe muito bem disso. A gente ensinar e a pessoa só aprender para passar numa prova, ela não aprendeu para nada, né? Ela tem que aprender para usar aquilo para algo. Se ela não usa aquilo e depois do aprendizado ela não volta a estudar aquilo, não volta a praticar, possivelmente ela vai ficar muito ferrujada. Então, o que eu tento fazer nessas habilidades mais comportamentais ali é praticá-las. A oratória eu tento praticar, por isso que ser host de um podcast me auxilia bastante. Aceitar convites para estar em podcasts renomados como o seu me auxilia bastante a praticar isso. Estudar, colocar em prática tanto a habilidade de oratória como a habilidade de fazer perguntas e entender contexto. E para mim, acho que para a pessoa que trabalha com tecnologia ou trabalha na nossa área aqui de dados, que vai falar com o público, ela tem que ter essa tríplice coroa aqui, que é conseguir melhorar um pouco sua comunicação, saber entender contexto e fazer perguntas, mesmo que você não seja a pessoa que vai apresentar para ninguém. Mas para você entender o que alguém está te pedindo, você tem que entender o contexto daquilo e saber fazer as perguntas que seriam uma engenharia de requisitos ali, para você entender o que que você vai entregar no final, para depois a pessoa falar, não era isso que eu queria e você ter perdido o tempo todo. Acho que essa tríplice aqui é algo fundamental. Quem sabe mais para frente todo mundo vai ver que é importante. E o que você falou é muito importante frisar, né? Tem que manter, tem que estudar e manter praticando, né? Afinal, eu acho muito difícil você encontrar algum aprendizado que é igual andar de bicicleta, né? Tipo, não, uma vez só tá na bicicleta, na maioria das coisas, seja um inglês, seja uma habilidade Uhum. técnica, ou essa mesmo, né, da comunicação e tal. Se você fez um curso de comunicação e praticou e foi muito lindo e ficou 2 anos sem falar com ninguém, você perde. Vai estar enferrujado. E nessa sua carreira, Gustavo, conta pra gente, o que que mais te surpreendeu? Pô, acho que o que mais surpreendeu na minha carreira, de fato, é a alinhamento de expectativa, Fê. Eu vou dizer sobre isso. Às vezes eu tinha visões de que eu ia trabalhar em algum lugar. Eu falei assim, nossa, pelo amor de Deus, eu vou trabalhar. Vou dar um exemplo aqui. Vou trabalhar no comprafácil.com. Top 3 maiores e-commerces do Brasil. Então, tem dois na frente dele, é o terceiro. Eu vou trabalhar lá. Na época eu fui entrar como estagiário lá até. Você estagiário, meu irmão, vai ser avassalador. O que esses caras devem me ensinar e tal. É que você chega lá, meu irmão. É, parada é outra, né? Então, eu cheguei lá para ser estagiário, mas é tão avassalador que as pessoas não tinham nem tempo para te ensinar. Então, era assim, ó, é isso, vai lá e faz. E às vezes a expectativa que você tinha, não, pô, deve me dar uma semana de onboarding, né? Para eu poder entender a cultura da empresa, visitar. Eu fui visitar a estrutura da empresa de centro de distribuição, eu já estava 9 meses na casa. Porque foi avassalador aquilo ali. Então, o que mais me surpreendeu é esse elemento de expectativa. Às vezes você olha e fala assim, ah, mas aquela empresa às vezes está começando agora, né? Putz, você vai ter que criar uma área de dados, e aí você vai ver, a empresa já nasceu correta, vamos dizer assim, né? Ela nasceu priorizando dados, ela nasceu sendo de verdade data-driven, não dizendo que era data-driven, né? Praticando isso no dia a dia e, pô, te surpreende pra caramba. E você vai para outro lado, onde você vai para empresas que você entende que são gigantescas, e você fala, não, aqui tá tudo redondo. E quando você vai ver, estão desenvolvendo a área do zero, porque essa empresa, ela tá, às vezes, da economia antiga, indo para essa economia nova, digital, e estão fazendo adaptações ali. E, além disso, o que mais me surpreende no mercado é a quantidade de pessoas que têm medo dessa área de dados. Então, quando você vai falar de dados com uma pessoa que não é da área de dados, parece que você está no Minority Report. Lembra desse filme do Tom Cruise? Que Uhum. mexia nas bolinhas para prever que alguém ia cometer crime. Parece que você está fazendo uma coisa de outro mundo. Quando, na realidade, quando a gente está falando, seja a gente que está na área de dados ou pessoas que estão de fora, a gente usa dados o dia inteiro, todo dia, o tempo todo, toda hora para tomar decisão.
Porque mesmo que você valorize a sua opinião em frente à decisão que você vai tomar, você analisou alguma coisa para tomar a decisão. Se você vai trocar de emprego, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço que dá aula nos Estados Unidos. Então, se você vai fazer um mestrado para se tornar professora de uma faculdade nos Estados Unidos, é porque você entendeu que o mercado lá era mais propício para isso, você queria viver no exterior, você foi trabalhar com isso, né, Fê? Por exemplo, você analisou dados e mercado para tomar essa decisão, por exemplo. Então, mesmo que você acredite que isso é complexo ou difícil, porque não vou dizer que não é, mas tem várias esferas disso, né? E de complexidades e não complexidades disso. A verdade é que hoje, no mundo que a gente vive, não tem como você não tomar decisão com dados. E você já faz isso o tempo todo. A diferença é que você não está entendendo, estudando, ou tem pessoas te dizendo que é muito mais complexo do que é, e você está com medo disso. Quando na realidade todo mundo, todo dia, toma decisão baseada em dados. Mas quando você fala da área de dados e de fazer alguma coisa nisso, a galera já acha que é algo Minority Report complexo, difícil, robusto, que é impossível. Pô, não é possível, né? É possível. Se tem um monte de gente fazendo isso, é porque é possível. Concordo. É, realmente esse medo, né? Eu acho que vem muito de você superestimar uma coisa que às vezes não é tão difícil, né? Como eu falo, gente, estatística, não precisa saber programação, às vezes você abre uma e faz um gráfico. O importante é você entender as informações que você tem e você, né, de repente fazer um gráfico e tal, e analisar, você tem que basear em dados. Eu acho que muita gente, né, eu vou contra um pouquinho o que você falou, tem muita decisão sim que a gente faz baseada em dados, mas tem muita decisão que as pessoas não baseiam em dados. Tá tudo muito óbvio ali, e a pessoa ainda assim faz o que É, não quiser. Então, o fato de você realmente ver as informações que você tem, de repente você tem uma planilha, e, né, falando aqui da minha parte de estatística, e você tirar uma média, você entender melhor, entender o que um outlier, já pode fazer uma diferença numa decisão que você vai tomar. E, Gustavo, minha próxima pergunta é o que você falaria para pessoas que querem trabalhar nessa área? Tem muita gente que ouve o Statisticast aqui, que está em transição de carreira, ou que ainda é iniciante, júnior, e é, você tem alguma coisa que você falaria, seja de, sei lá, acordar a pessoa, ou dar uma motivação, ou trazer um choque de boa, realidade? boa. É, acho que eu traria duas falas aí, Fê, para auxiliar essa galera. A primeira é não negligencie essas habilidades que a gente chamou aqui de comportamentais. Mais uma vez, você pode não querer ser a pessoa igual a Fê é, igual o Gustavo é, de dar aula, de estar aqui, host do podcast, para falar sobre isso. E tá tudo bem você não ser, tá? Você não precisa ser. Mas entenda que, como a Fê falou aqui, não tem como você trabalhar sem falar com pessoas. Então, quanto melhor você entender contexto, saber fazer perguntas, ingerir de requisitos e tudo mais, melhor vai ser para você. Porque na hora que você for executar alguma demanda, na hora que você for fazer alguma coisa, você vai conseguir fazer com mais entendimento daquilo e possivelmente a diferença de você para outra pessoa que vai crescer é que você consegue fazer correto em menos tempo. Por quê? Porque a pessoa faz mais rápido que você, mas o retrabalho, pelo desalinhamento de expectativas, pela falta de fazer os requisitos, pela falta de contexto, pela falta de saber fazer perguntas, entender já era. E, na minha opinião, uma das maiores habilidades de um bom profissional de dados é saber fazer perguntas. Porque alguém chega muitas vezes com uma informação que ela não sabe o que quer. E se você não souber conversar para ir fazendo perguntas, entender o caminho para montar aquilo correto, você está ferrado e só vai onerar o tempo de todo mundo. Então, para mim, a primeira seria não negligencie as habilidades comportamentais, elas são muito importantes. E número dois, recentemente, eu gosto muito de basquete, Fê, a gente está falando aqui depois do All-Star Weekend aqui da NBA, onde teve uma disputa do, da NBA versus a WNBA. Então, o melhor pontuador ali da NBA de três é o Stephen Curry, e a melhor pontuadora da WNBA é a Tsubo, se não me engano, é assim que se pronuncia o nome dela. E foram disputar, e a disputa foi acirradíssima. É a primeira vez que teve essa disputa de 3 pontos da NBA versus a WNBA. E, basicamente, ela perdeu para o Stephen Curry, mas por muito pouco. Assim, por muito pouco. E ela soltou uma frase que, na minha opinião, é relevante para qualquer área. Ela falou assim: não importa se é homem ou mulher, se você pode chutar, chuta. Ponto. E aqui eu diria que não importa a área que você está. Se você quer estudar sobre dados, estuda. Ponto. Se você quer ir para fazer transição para essa área, faça. Vai ser menos difícil para você do que foi para mim e para a Fê.
Porque hoje você tem o Statisticast para te auxiliar sobre isso, você tem conteúdo da Fê em aulas do YouTube gratuitas para você ver sobre isso. Vai Livros ser muito menos difícil, livros. em Vai ser muito. português. Em português, vai ser muito menos difícil você começar hoje do que foi, e cada vez mais vai ser assim para a nova geração e, consequentemente. Então, se você tem medo, vai com medo mesmo. Não tem problema. Mas faça, não deixe de fazer. Porque não é porque alguém, talvez, e isso é um problema muitas vezes do mercado, né, Fê? A pessoa dificulta muito a vida para uma área, seja em dados ou outra, como forma de valorizar o que ela faz, né? E isso não é errado, porque, poxa, você pode valorizar o que você faz mostrando quão complexo é. Mas você pode mostrar, na realidade, o outro lado, né? É complexo para você porque você está no momento XPTO. Mas agora que você está em outro, não é tão complexo quando você olha de fora, né? Foi complexo naquele momento que você estava estudando e aprendendo. Então, você que está em transição de carreira, quer estudar sobre isso, cara, você está com medo, menina, você está com medo, vai com medo mesmo, que não tem problema. Só senta a bunda aí, estuda, pratica, que tenho certeza que você consegue. Eu consegui, então, pelo amor de Deus, todo mundo consegue. E como que você enxerga esse mercado, Gustavo? Eu pergunto isso porque tem aqueles que acreditam que o mercado de dados ainda está em crescimento, né? Está aí com todas as oportunidades do mundo. Tem gente que fala, olha, não, houveram as demissões em massa. E o que que você acha na sua perspectiva aí, você tendo a sua empresa? Como que você vê? Bê, eu acredito que muitas demissões em massa que acontecem e tal, é uma questão de mercado, né? E eu não estou nem dizendo que é uma questão de mercado de dados. É questão de mercado, negócios mundiais e bolsa, inflação. Porque as demissões em massa não são só da área de dados, né? São demissões em massa de áreas específicas que muitas vezes as empresas, ou por orçarem mal, ou por não atingirem suas metas, precisam fazer corte de custos. E existe corte de custos, muitas vezes empresas muito grandes, corte de custos vão ser de muito mais gente, infelizmente. Mas não necessariamente isso foi só gente de dados, né? Acho que esse é um ponto a deixar muito claro para os outros. Acho que não teve uma demissão, demitiram 300 cientistas de dados, mas não demitiu mais ninguém. Eu entendo que o mercado, ele ainda está em muito crescimento. Se eu falar de Brasil, então a gente está um potencial absurdo ainda pela frente. E é um mercado que está crescendo cada vez mais, na minha visão, e que vai ser muito difícil você, assim como toda empresa tem uma pessoa de RH, uma pessoa de DP, vai ser impossível que não tenha uma pessoa de dados. Vai ser impossível. Porque para que você consiga vencer desses mercados que são tão difíceis, vai ser muito mais fácil você vencer sabendo, interpretando, analisando e tomando decisões baseadas em dados. Então, assim como existe um profissional de RH e DP em toda empresa, na minha visão, vai ser obrigatório todo mundo ter profissional de dados. Eu acredito que talvez empreendedores daqui para frente, eles comecem a desenvolver sua empresa e eles falam, ó, preciso de uma pessoa de financeiro, eu preciso de uma pessoa de RH/DP, eu preciso de uma pessoa de dados, sabe, os requisitos mínimos para eu estar com a minha empresa no ar. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que se a galera do mercado hoje continuar sendo uma galera que tem visão só de ferramenta, aí eu acredito que mais para frente você pode ser substituído. Porque se você sabe ferramenta, o outro também, qual é o seu diferencial, né? Seu diferencial é o que que você faz com essa ferramenta. Então, se você continuar falando o que que você fez no Python por aí, que não chegou a nada, não resolveu um problema, não foi uma oportunidade, não gerou uma melhoria, não fez nada. Mesma coisa que o professor de autoescola pegar o carro e falar, nossa, hoje eu dirigi 55 quilômetros. E quantos alunos foram aprovados? Ah, isso não importa. Não, você está ali como professor para ensinar o aluno ele a passar na prova da autoescola. Então, se você usa a ferramenta e não faz nada com isso, você não fez nada com isso. Então, se você continuar vivenciando e achando que a ferramenta é só aprender a ferramenta, não. A ferramenta é aprender o que eu faço e por que eu faço. Se você não aprender isso, aí você está ferrado. Então, eu enxergo o mercado com muita oportunidade, mas oportunidade para o profissional que vai entender que ferramenta é meio. E ela tem que saber o que que ela está fazendo, para que que ela está fazendo. Se você não souber isso, talvez hoje você saber só ferramenta ainda é um diferencial, porque é um mercado que está em alta e precisando de muita gente. Mais para frente, talvez você não consiga crescer na carreira, ou você não consiga estar numa disputa mais acirrada, porque vão te perguntar o que que você faz com isso, tu não vai ter a menor noção do que você faz com isso. Inclusive, as mais diversas áreas podem, ou pessoas dessas áreas devem ter um conhecimento em dados, né? Você não Uhum. precisa ser a pessoa de dados. Então, você mencionou, Perfeito. Gustavo, o RH. O RH também pode ter o seu conhecimento em dados. Pode ter.
People Analytics. Isso que eu ia falar, o famoso livro Storytelling com Dados, que não é um livro de storytelling, mas um livro que fala. É um livro que fala de People Analytics, né? Ela tem um exemplo, a Cole, ela tem um Total. exemplo no livro que ela verifica dados, então, que eles precisam contratar pessoas porque duas pessoas demitiram e o processo não está indo Uhum, na velocidade que estava antigamente, né? Então, uhum. assim, o RH, se você for pensar, você precisa contratar pessoas, você precisa treinar pessoas, você precisa de dados para ver, né? Então, vamos supor, eu quero fazer um treinamento na empresa, né? O RH vai organizar. Você quer ver se esse treinamento foi eficiente, né? Se teve resultado? Existe uma técnica estatística para isso. Você analisa as pessoas antes do treinamento, analisa depois, vê se houve diferença. Porque senão você não vai pagar de novo esse treinamento, né? Afinal, é um custo de tempo, um custo de dinheiro para isso. E outros vários exemplos que pessoas do RH que têm conhecimento em dados podem aplicar, Sim. certo? Exatamente. Eu conheço, inclusive, ela gravou um podcast com a gente no Analytics Talk sobre People Analytics, que é a Rayane, se não me engano. Ela era uma pessoa de dados, trabalhava na área de dados do iFood, e o iFood colocou ela na área de RH, e ela é uma pessoa de People Analytics dentro do iFood, e ela saiu de dados para aprender RH. Então, a gente está falando aqui, né, Feio, pelo menos falei aqui, sobre pessoas de outras áreas aprenderem dados. Ela fez tudo o contrário. Ela, uma pessoa de dados, falou: vou aprender RH para entender como eu ajudo o RH a ser mais data-driven e mais pautado a dados para tomar decisões. E ela foi trabalhar com People Skills, ou seja, a gente consegue, na minha opinião, dados tem tudo, não tem como a gente não tomar decisão baseada em dados. Até quando eu comparo o preço de telefone para comprar, eu estou comparando dado para poder tomar a decisão do que eu vou comprar. Se eu comparo especificações de um telefone contra o outro, eu estou comparando dados qualitativos, mas estou comparando dados. Esse é um exemplo que às vezes a gente está analisando, mas não pensa nisso, né? Você faz uma comparação, claro, dependendo dos seus objetivos, do que você quer, mas você está ali fazendo uma comparação com vários fatores, né? Exato. Não necessariamente é super simples. Não, esse telefone é mais barato que esse, então eu prefiro. Tá, É, mas esse aqui tem isso melhor, o que vale é, mais a pena para mim? Então, as empresas elas fazem isso também, nem sempre é preto no branco, né? É aquela coisa muito exato. óbvia. E Vai mais escolher o, vai escolher o seu destino para as férias. Depois vai escolher o hotel. e Você é quer um mais hotel que barato, fique. é mais barato, Então. é pena. Mas é Exatamente. caro ser um voo único. Então, É. tudo isso são decisões que a gente faz na nossa vida, né? Gustavo, encaminhando agora para a parte de sugestões, eu quero que você deixe aqui uma sugestão de livro e uma pessoa, um canal que te inspire, assim você também inspira, traz uma inspiração para os nossos ouvintes. Legal. Eu posso deixar mais de um ou um só mesmo? Pode. Pode ser mais de um? Pô. Então, sobre livro, eu vou listar aqui 4 livros que, na minha opinião, são bem importantes e bem legais. Um é o meu livro predileto da minha vida, que se você trabalha com dados ou não, não importa, esse é um livro que você levar para sua vida, não importa se é profissional ou não, que é o meu livro predileto até hoje. Tem um cara que, com certeza, quando eu falar, a Fê vai falar, nossa, chamado Daryl Huff, que é um livro chamado Como Mentir com Estatística. Esse livro é um livro para sua vida, não importa se você trabalha com dados ou não. É o meu livro predileto no mundo. Depois desse, tem um livro chamado Date Story, da Nancy Duarte, que é um livro onde ela fala um pouco mais de análise descritiva, e ela utiliza métodos que são muito interessantes. Um outro que eu terminei de ler, inclusive agora no Carnaval, que é do Brent Dykes, que é o livro sobre storytelling com dados de impacto. Tem versão em português também na Amazon, a galera encontra. E o quarto livro, para fazer um jabazinho meu, que é o livro Menos Achismo Mais Dados, que é o livro para a galera que está querendo entrar na Vamos área. mostrar o livro que eu ganhei, autografado. É. Tirei onda, rapaz. Então, o livro para a galera que está querendo entrar no mercado, perder um pouco desse medo. Não escrevi um livro para a galera de dados, eu escrevi um para a galera que não é de dados. Então, se você é de dados, acredito que possa te agregar em alguma forma, mas se você não é, tem medo, acredito que o livro pode te ajudar a enfrentar isso com mais tranquilidade. E sobre canal de inspiração, além do seu aqui, Statisticast, você faz muito bem, que eu sempre já mencionei pessoalmente para você antes de tudo até, e aqui ao vivo não poderia deixar, aqui gravado não poderia deixar isso passar. Mas eu deixaria mais 3 pessoas aí que, na minha visão, fazem um trabalho bem legal. Um é a Marcela Gagliotti, que é
a fundadora da comunidade Mulheres em Dados. Então, o que ela faz para o mercado de dados também, para mais inclusão das mulheres em dados, é algo fenomenal. E ela sabe muito, cara, o LinkedIn dela é fenomenal porque ela compartilha o tempo todo dificuldade, o desafio, ela fala da experiência que ela está tendo, ela é genial. Então, deixaria essa primeira dica aqui. A segunda, a Carol Livoles, ela é nossa parceira há muito tempo, e a Carol, ela foi, só pra você ter noção, Fê, chegou a ser quem montou a área de dados da Localweb, só para você entender, só que ela não é de dados. E ela foi uma pessoa que aprendeu a área de dados e montou uma estrutura, simplesmente uma empresa do tamanho da Local Web para dados, e ela fala muito sobre liderança. E ela é muito boa para a gente ter a noção dessa liderança mais voltada até a dados, porque foi ela que fez isso. Paralelo a isso, eu deixaria o Laender, que eu sei que já esteve aqui, se não me engano, ou vai Uhum. estar, já teve, sim. Laender é um cara, pô, das antigas aí, o guru do Excel, manja muito e sabe bastante. O guru do Excel, deixei uma um easter egg pra galera aqui, porque o Laender, quando surgiu, quando ele começou a fazer negócio, o canal dele era o Guru do Excel. E ele falava desse jeito, Guru do Excel. E o outro, que é um grande amigo, inspiração por como ele faz, com tudo que ele faz, do jeito que ele faz, que é um cara chamado Cláudio de Coisa Rica Bonel, MVP Microsoft, assim como o Laender aí na parte de Power BI. E o Bonel, ele fala de uma maneira muito simples na área de dados, engenharia de requisitos. O cara tem 10 livros publicados em português sobre Excel, engenharia de dados, engenharia de requisitos, sobre Power BI na prática. Então, o cara que escreveu 10 livros em português no mercado de dados do Brasil, esse cara tem que ser enaltecido e posto num pedestal o tempo todo. Ótimas sugestões. E você agora, você, né, apesar que você já falou do seu livro, agora é o momento jabá oficial. Então, deixa um convite para o pessoal te seguir nas redes sociais, fala um pouquinho do seu trabalho, né? Fala de novo do seu livro, que ele foi publicado bem recentemente. Hora do jabá. Obrigado. Obrigado, Fê, pelo espaço. Obrigado por permitir o jabá também. Mas, basicamente, o livro foi lançado em novembro de 2023, então está bem recente aí. Eu acabei de descobrir mais recentemente que já tiveram 2.500 unidades dele vendidas no mercado do Brasil. E para mim fico muito feliz com isso, porque, de novo, né, como eu deixei aqui no podcast, me sinto muito outlier da área de dados. Então, eu sou um cara que, apesar de ter uma veia técnica de escola e ser técnico aí, eu fiz publicidade, fiz pós de outras coisas e entrei nesse mercado de dados com uma visão muito diferente do que muita gente prezava e falava. Durante um bom tempo, eu fui quase exorcizado aí pelos especialistas de dados, porque eu acreditava que eu estava falando era asneira, bobeira. E eu consegui mostrar uma visão só diferente da dos outros, né? Uma visão diferente do que podia ver. Então, eu fico muito feliz com a aceitação do livro, porque o livro é justamente para ajudar a galera a ser um guia prático de como transformar dados em decisão, mas não só um guia prático de como transformar dados em decisão, é sobre as dificuldades da carreira até chegar onde eu estou, para que você não precise passar por a mesma coisa que eu passei. Então, como é que você pode estudar e ler um pouco mais sobre isso aplicado à minha área de atuação de fato, que é Digital Analytics. E aí, para quem não sabe, quando a gente está falando de Digital Analytics aqui, existe o marketing digital, existe dados, a gente está falando da junção aí, para quem é nerd igual a mim, é igual o Gohan com Trunks, formando o GoTrunks ali. É a gente pegar dados, usando esses dados no marketing digital, mais especificamente falando isso para sites, para aplicativos. Então, é uma visão sobre como fazer isso na prática. E aí, a gente tem o blog da Métricas Boss, que posta artigo o tempo todo. Hoje nós somos o terceiro maior portal do mundo sobre esse tema. Temos o nosso podcast, o Analytics Talks, que religiosamente toda quinta-feira sai episódio novo. Vai ter com a Fê já já lá, falando de estatística, ajudando o marqueteiro a perder esse medo de estatística também. E além disso, tem o meu Instagram, que é o @estevesgea, que eu falo muito sobre Digital Analytics e a gente tenta promover muito conteúdo gratuito para a galera também. Boa? E por último, a nossa área de educação, que tem tantos cursos presenciais como uma plataforma de ensino à distância, que é o Métricas Prime, com vários treinamentos para você aprender do zero até o avançado de Analytics. E tudo que ele falou está linkado aqui embaixo, então você tem interesse, vai aqui na descrição do vídeo e acesse os links. Aproveita também, se você estiver no YouTube, deixa o seu like, se você estiver no Spotify, deixa as estrelinhas aí pra gente, avalie, para ajudar o Statisticast a dar esse feedback aqui pra Por gente. E favor, o né? comentário também pode deixar aqui embaixo. Ô, Fê, você é muito leve. Eu vou falar para a galera o seguinte aqui, ó só. Ninguém quer que na hora que você vai analisar dados, os seus dados estejam errados. Você toma decisão baseada em dados errados. Pior que tomar decisão baseada em dados é tomar decisão baseada em dados errados. A gente não quer que isso aconteça, né, Fê, com a galera. Então, pô, deixa o seu likezinho aí, deixa o joinha, compartilha, que assim, ó,
o mundo segue fluido para você e seus dados ficam qualificados sem nenhum problema. Mas se tu não der um like, ninguém garante. 7 anos de azar. Mas é isso aí, vocês gostaram do podcast? Encaminhe para o pessoal, né? O Gustavo tem bastante coisa que ele compartilha, além de todo esse trabalho que ele faz, né? Ele aí, eu ia falar que é CEO, mas ele é Tsubasa, Métricas Boys, e tá escrevendo livro, trazendo conteúdo para a gente em português. Então, tem bastante coisa para vocês verificarem aí. E, Gustavo, eu agradeço a sua participação. Muito obrigada por estar aqui. Mais um grande nome para enriquecer aqui o nosso podcast. Pô, que Muito isso. obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Na verdade, a honra é minha. Posso dar um check agora que estive no Statisticast trocando ideia com você. Muito obrigado. Obrigada, gente. Você que está aqui nos ouvindo, deixa um comentário se tiver alguma pergunta e eu vejo vocês no próximo. Até lá. Tchauzinho.